Bom dia, CBM. Espero que todos estejam bem. Acho que alguns hoje estão mais felizes do que outros, né? Pode ser que isso seja verdade, né? Mas que bom, parabéns aí aos nossos filhos, né? Quem sabe da história, né? Sabe que isso é verdade, né? Mas depois a gente pode conversar ali na resenha ali depois do culto, tá certo? Hoje nós estamos começando uma nova série e vamos... Eu estou vendo o Renato lá rindo à toa lá atrás. Eita, Jesus, só o Senhor mesmo, né? Mas hoje, Renato, nós vamos começar uma nova série e vamos, nesse finalzinho agora, né, nesse último dia, nesse último domingo, né, de novembro, e vamos até o final de dezembro com essa nova série, O Salvador Chegou, o Advento do Natal. O Advento fala sobre esse período de espera, essa expectativa da chegada. E eu queria começar perguntando, sim, será que nós devemos, como cristãos, nós devemos comemorar, devemos celebrar o Natal? Eu pergunto isso porque tem gente que não celebra o Natal e eles elegem ali alguns motivos, porque o Natal tem origem pagã, porque tem uma ênfase comercial, porque não tem base bíblica, afinal de contas, ninguém consegue evidenciar que no dia 25 de dezembro, de fato, foi o dia que Jesus nasceu. Tem origem na tradição católica, enfim, vou enumerar vários motivos, né? Mas será que esses são motivos plausíveis para nós, cristãos, não celebrarmos o nascimento de Jesus? Cabe uma reflexão para a gente aqui, né? E eu já adianto que devemos sim celebrar e nos alegrar com toda certeza. E quando a gente olha para a história da Bíblia e vê, por exemplo, quando os anjos foram falar com os pastores, olha como é que foi celebrado isso em Lucas 2, a partir do 10, diz o seguinte: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha o que diz o versículo 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Deus adorado, glorificado, celebração. O Filho encarnado chegou. Então, sim, devemos celebrar o Natal. Eu já quero pedir você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler 3 versículos, do 18 ao 20. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 até, do versículo 18 até o versículo 20. Enquanto você está abrindo, eu quero passar algumas informações importantes para você. Você sabia que a celebração do Natal surgiu, não surgiu ali no início da igreja, quando a igreja nasceu ali? Desde os primeiros séculos, a data central da fé cristã sempre foi e continua sendo a Páscoa. A Páscoa ela é celebrada desde o início do surgimento ali da igreja. Na realidade, a Páscoa é celebrada até antes disso. Mas o Natal não. A comemoração do Natal surgiu oficialmente ali entre os séculos III e o século IV, quando a igreja passou a celebrar o nascimento de Jesus. A data do dia 25 de dezembro foi escolhida ali em Roma, provavelmente para cristianizar festas pagãs. A partir daí, queridos, a celebração, ela se espalhou por todo o Império Romano e, com o tempo, tornou-se uma das principais festas cristãs. Lembrando, sim, da encarnação do Filho de Deus. A proposta dessa nova série, como nós já vimos até no vídeo, Salvador Chegou, o Advento do Natal, é olhar para a Escritura, é olhar para a Bíblia e ver como esse evento, a vinda de Jesus, a vinda de Cristo vai sendo construído e se revelando ao longo da grande história da redenção. Eu quero fazer mais uma pergunta para a gente poder refletir. Porque o nascimento de Jesus é essencial para o plano da salvação, para o plano de redenção. Será que não podia ser feito de outra maneira? Será que não poderia ser feito de outro jeito? E nós vamos começar respondendo essa pergunta a partir do texto que nós vamos ler. E vamos, como é a proposta da série, ver como é que isso vai se revelando ao longo dessa história. Você já abriu sua Bíblia, 1 carta de Pedro, capítulo 1,
do versículo 18 ao versículo 20, se nós olharmos aí para o início, nós vamos ver que Pedro está escrevendo essa carta aos eleitos de Deus, peregrinos que estão dispersos por vários pontos, e ele vai citar isso aqui. Mas no versículo 18, a palavra de Deus diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, obrigado pela Tua palavra lida e pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos fazer compreender a Tua palavra para que nós possamos viver a cada dia e cada dia mais a partir e através dessa palavra do Senhor revelada a cada um de nós. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, queridos, num trecho maior, um recorte maior aí, do versículo 13 até o versículo 25, ampliando um pouco, né, o texto que nós lemos, ele vai chamar os eleitos do Senhor. Você vai constatar isso no versículo 1 que nós acabamos de falar, que ele está escrevendo aos eleitos de Cristo espalhados. Ele vai chamar os eleitos de Deus espalhados pelo mundo, que sofriam perseguições neste momento, a uma vida de santidade. Sua Bíblia está aberta, não está? Olha o versículo 15 que diz: olha, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E essa exortação que Pedro está dando aqui ao povo do Senhor espalhado, se dá porque eles foram redimidos. Na realidade, todos nós estávamos encrencados. Esse texto também é para nós hoje. Olha o versículo 18, ele vai falar que nós fomos redimidos. Mas fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro perfeito. Vai dizer o texto, sem mancha e sem defeito, versículo 19 que nós lemos. Mas estamos falando sobre o Natal, né? Sobre o nascimento de Jesus, porque nós estamos falando de Cordeiro, de sangue, de sacrifício e morte. Nós não estamos na Páscoa, afinal de contas, né? Nós estamos celebrando o Natal, o nascimento. É que para morrer, querido, o Cordeiro precisava primeiro o quê? Nascer. Por isso nós estamos falando sobre isso. E precisava ser como um de nós. Eu fiz algumas perguntas no início, a gente começa a responder essas perguntas aqui agora. Precisava ser como um de nós. E o apóstolo João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele vai confirmar essa informação, que o cordeiro sem mancha, sem defeito, era um ser humano, como um de nós. Olha o que diz João 1, versículo 14. Assim, a palavra, e a palavra que está no maiúsculo, se referindo exatamente a Jesus, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. O verbo se fez carne, e o verbo se fez gente, e o verbo se fez ser humano, a palavra Jesus, e habitou entre nós. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar por que dessa necessidade. O apóstolo João vai afirmar que ele nasceu como um de nós, como ser humano, e o apóstolo Paulo, em Romanos 5,19, ele vai explicar por que precisava ser desse jeito. Diz assim em Romanos 5,19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, e aqui ele está se referindo a Adão e o pecado de Adão ali no Éden, por causa da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, e aqui ele está se referindo a Jesus, a palavra, o verbo, muitos serão feitos justos. Então, queridos, precisava ser comum de nós, mas precisava também ser o quê? Perfeito. Como o texto disse, um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi para isso que Jesus nasceu. E tinha que ser desse jeito, respondendo a nossa pergunta lá no início. O Natal, então, queridos, é a boa notícia por causa da nossa condição caída, por causa do nosso pecado. Pecado esse estabelecido lá no Éden. Por isso precisava ser como um de nós, porque por meio de um homem o pecado entrou no mundo. Desobediência de um homem, então a obediência de um único homem. Veio a justiça para todos aqueles que creem. Então, queridos, o que ocorreu
há 2000 anos atrás, não foi planejado a partir da queda, naquele momento da queda, mas como diz o versículo 20 que nós lemos, o Cordeiro foi conhecido antes da criação do mundo. O advento do Natal, então, ele começa na eternidade. Isso implica em dizer que antes de Deus dizer em Gênesis 1:3, haja luz, ele já sabia do menino Jesus. Isso é fantástico. É a história da redenção sendo construída desde a eternidade para salvar a mim e para você. Por isso Jesus nasceu. Porque nós éramos imperfeitos por causa do pecado. Precisava ser um como nós, um ser humano perfeito. Por isso Jesus nasceu. Por isso nós devemos celebrar o Natal, queridos. Desde a criação, Deus ele se revela progressivamente. O vídeo falou um pouco sobre isso, né? Ele vai se revelando na história de maneira progressiva. E o ápice da revelação de Deus é a chegada exatamente do seu Filho. Esse é o ápice da revelação. O Verbo se fez carne. O autor aos Hebreus, no primeiro capítulo, no versículo 2, vai dizer que nos últimos tempos, Deus estava nos falando através do Filho. E no versículo seguinte, no versículo 3, vai explicar quem é esse Filho. O versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É o próprio Deus encarnado. Ele nasce para redimir o seu povo. Então, queridos, eu convido você a olhar para a Escritura desde a criação e perceber como as evidências, como os sinais, como as tipologias de Cristo no Antigo Testamento já apontavam para o nascimento do Messias prometido. Como foi essa expectativa da chegada de Jesus ao longo da história. E hoje nós vamos nos prender apenas ali ao período dos patriarcas. Nós vamos nos prender hoje apenas ao período ali do Pentateuco. Para que possamos observar e constatar essa evolução, essa progressão da história. O Messias prometido um dia viria. E eu quero começar, queridos, analisando a primeira promessa messiânica na Bíblia. O texto conhecido como o proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro, evangelho, boas notícias. Então a primeira boa notícia. Isso aconteceu lá em Gênesis 3,15, inclusive ontem foi citado esse texto aqui na Conferência dos Jovens. Não sei se você veio, mas se não veio, perdeu, porque foi muito boa a conferência. Ontem esse texto foi citado. Esse texto aqui é logo depois da queda, depois do pecado. Deus vai dizer algumas sentenças ali para o homem, para a mulher e para a serpente. Na realidade, ele começa a sua sentença aqui com a serpente. E aqui nessa sentença, ele já fala da primeira promessa, a primeira menção a Jesus Cristo. Olha o que o texto diz, Deus dizendo à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Viria alguém que iria vencer, que iria esmagar, que iria derrotar Satanás. Essa é a primeira menção de Jesus Cristo de maneira direta. E a partir disso o povo, ele vai sendo constituindo, olhando para essa promessa, aguardando essa promessa. O descendente da mulher é uma clara referência a Jesus Cristo. E percebam como o Antigo Testamento ele vai apontar, ele vai ter o seu cumprimento lá no Novo Testamento. E o Novo Testamento ele vai evidenciar tudo o que aconteceu, tudo que apontava o Antigo Testamento. Porque lá no Novo Testamento, lá nas cartas de Paulo, Paulo vai fazer menção a isso em Gálatas 4:4. Ele vai dizer o seguinte, olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o momento certo, Deus enviou o seu filho, nascido de quê, queridos? De mulher. O descendente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, que venceria o mal de uma vez por todas, desde os primórdios.
O povo de Deus aguardava o descendente vitorioso que iria restaurar aquilo que havia se perdido lá no Éden por causa do pecado. E a gente segue avançando nessa revelação, e agora nós vamos lá para Gênesis 12, 3, quando Abraão ouve do próprio Deus o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nós pensarmos na história da redenção como um grande quadro, a pintura aqui ela ganha novos traços, pois o Salvador esperado, o qual iria trazer salvação a todas as nações, como está prometendo Abraão aqui, viria através da descendência do próprio Abraão. Deus forma um povo para si, e desse povo viria o Salvador, onde todas as famílias, todas as nações seriam benditas. Veja mais uma vez o Novo Testamento confirmando, mencionando o Antigo Testamento. Mais uma vez em Gálatas, só que agora no capítulo 3, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Perceba como no Novo Testamento, aquilo que Deus falou lá no passado, séculos antes, fazia sentido. E eles constataram isso com a chegada de Jesus. Em terceiro lugar, queridos, Jesus, ele viria da tribo de Judá. E Deus vai dando as suas informações, se revelando ao povo à medida que o tempo vai passando. Deus traz novas revelações um pouco mais para frente. O grande quadro ele vai ganhar novos traços, vai ganhar nova forma. O Salvador que viria é revelado como um rei legítimo e eterno, do qual jamais perderia o trono. Gênesis 49, 10 fala sobre isso. Diz o seguinte: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele. Quem é aquele, queridos? Quem é aquele que está dizendo o texto aqui? Jesus. Até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Se referindo a Jesus. O tempo está passando, a revelação ela vai sendo progressiva. O rei Messias viria da tribo de Judá. E isso vai se cumprir mesmo com os percalços do povo de Deus ao longo da história. Deus permanece fiel à tua palavra. Deus permanece fiel à sua promessa. A nível de curiosidade, eu sei que muitos de nós não gostam de ler genealogia, né? É ou não é verdade? Mas se vocês olharem ali, Mateus 1, Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 16, vocês vão observar que no versículo 2, começa com a palavra Abraão. E no versículo 16, termina com a palavra Cristo. Começa em Abraão, passa por Judá, passa por Davi, e chega a quem, queridos? A Jesus. É a revelação sendo revelada e cumprida séculos depois, queridos. Depois vocês olhem lá, Mateus 1. Espero que vocês aprendam a gostar de ler genealogia, porque é muito importante. Quando o anjo Gabriel é enviado a Maria para falar do nascimento de Cristo, ele reforça isso com ela. Você vê que agora nós estamos aqui no Novo Testamento, e olha o que diz o texto em Lucas 1, 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Davi é de que tribo, queridos? Tribo de Judá. Olha a promessa aqui. Não se perde, porque Deus é fiel. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Queridos, a Bíblia sendo revelada, apontando para o nascimento daquele que ia redimir o seu povo. Quarto lugar, queridos, o profeta pagão fala da chegada de Jesus. Um profeta pagão aponta para o nascimento de Cristo muitos séculos depois. Isso está lá em Números 24, 17. A revelação de Deus segue prosseguindo. E usa um profeta chamado Balaão, que era um profeta pagão, para anunciar a vinda do Salvador. Olha o que ele diz em Números 24, 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Olha o que ele diz: uma estrela surgirá de Jacó,
Um cetro se levantará de Israel. E ele está falando sobre a chegada de Jesus. Ele diz, uma estrela surgirá. E eu pergunto para vocês, o que guia os magos até o menino Jesus no seu nascimento? O que guia os magos, queridos? Uma estrela. Um profeta pagão está anunciando a chegada do Salvador. E mais uma vez, vamos olhar para o Novo Testamento. Olha o que diz Mateus 2:2, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Está tudo conectado, queridos. A história está sendo revelada. Deus tem se revelado ao seu povo e a expectativa da chegada do Salvador vai aumentando. Em quinto lugar, um profeta como Moisés. A história segue, o grande quadro da redenção continua sendo pintado, talhado. E Moisés vai dizer que no futuro, Deus enviaria um profeta como ele. Deuteronômio 18:15 vai dizer, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. E de fato, Deus levantou vários profetas depois de Moisés. Samuel, Elias, Isaías, Jeremias e tantos outros. Mas todos eles foram cumprimentos parciais e progressivos. Porém, Jesus não, queridos. Ele é o cumprimento pleno e perfeito. O novo Moisés, melhor e verdadeiro. Mediador da nova aliança. Porque ele falava a palavra de Deus com autoridade divina, porque ele era o próprio Deus. E o povo sabia disso. O povo sabia da história. O povo olhava para o passado e aguardava esse profeta anunciado por Moisés há séculos atrás. Mais uma vez, olhando para o Novo Testamento, João 6,14 vai dizer, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, e aqui está se referindo ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o povo começou a dizer, presta atenção, sem dúvida, este é quem, queridos? O profeta que deveria vir ao mundo. Percebam como o povo aguardava por esse profeta anunciado há séculos atrás. E em sexto lugar, queridos, Jó apontava para o Salvador. Segundo estudiosos, Jó foi contemporâneo ali de Abraão. Provavelmente ele viveu ali no período dos patriarcas. Por algumas informações que o próprio livro de Jó lhe traz. Isso praticamente um consenso entre os estudiosos, entre os teólogos. Ele fez declarações importantes que apontavam para um mediador, para um intercessor, para um redentor, características típicas daquele que um dia haveria de vir. Olha, Jó 16, 19 e 21 vai ser projetado. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. Essa figura do advogado, ela é vista como aquele que intercede, aquele que está junto ao Pai intercedendo. E essa pessoa é Jesus Cristo. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Perceba como Jó, já no seu tempo, ele tinha a figura desse redentor, desse mediador, desse intercessor, desse advogado. Jó expressa a fé em um intercessor celestial, um mediador entre ele e Deus. Essa figura iria antecipar o papel do mediador divino revelado em Jesus Cristo. Séculos antes, Jó já apontava para Jesus Cristo. Olha o que diz João agora em sua carta, não no Evangelho, mas em sua carta, em 1 João 2, versículo 1. Se, porém, alguém pecar, temos o quê, queridos? Como Jó anunciou lá atrás, como Jó pensava lá atrás, temos um intercessor junto ao Pai. Quem é esse intercessor? Jesus Cristo, o justo. Aqui nós vemos a figura do intercessor, do mediador. A mesma pessoa que Jó cria, que Jó já sabia da existência. E um texto que nós cantamos aqui na igreja, inclusive, nós não cantamos hoje, mas cantamos muito essa música na igreja, que é Jó 19, 25, ele vai dizer que, olha, eu sei que o meu Redentor vive.
e que no fim se levantará sobre a terra. Aqui vemos a figura do Redentor que Jó já aguardava. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso estar passando por todas essas coisas que eu passo hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia ele se revelará. Olha a esperança de Jó no Redentor. A história continua sendo revelada, progressiva. Queridos, mesmo antes dos profetas, que ainda viriam, anunciado inclusive por Moisés, só viriam tempos depois, séculos depois. Já havia nos textos antigos, ali no Pentateuco, Gênesis, a expectativa da chegada do Messias. Já havia a expectativa da chegada do Redentor, que viria para poder redimir e restaurar todas as coisas. Já havia essa expectativa. E quais são as expectativas que nós vimos e que se cumprem em Jesus? Em primeiro lugar, um descendente que esmagaria o mal, que venceria o mal, um abençoador universal, vindo da linhagem de Abraão, um rei eterno, vindo da tribo de Judá, um profeta e mediador semelhante a Moisés, um redentor e um intercessor que vive. O povo foi crescendo, sendo constituído e se desenvolvendo, olhando para isso, aguardando isso. Deus se revelando cada vez mais ao seu povo. E como nós já dissemos, o ápice dessa revelação é o nascimento de Jesus. A sua vida, a sua morte sacrificial, a sua ressurreição. Ao longo da história da Bíblia, queridos, mesmo diante do pecado do povo, Deus preserva um remanescente fiel para manter viva a sua aliança até o seu cumprimento em Cristo, até o nascimento de Jesus. E percebam que o povo é vacilante por vários momentos. O povo esteve para ser extinto em alguns momentos da história, mas Deus, Ele preserva um remanescente fiel por causa da sua palavra, por causa da sua promessa. E essa promessa alcançou a mim e a você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel, queridos. O pecado, ele desfigurou toda a beleza da criação. Nós falamos isso aqui, na conferência também. Ele desfigurou tudo. Ele arranhou tudo que Deus fez belo, tornando necessária a vinda de um Redentor, que foi conhecido como o texto que nós lemos, antes da criação do mundo. Jesus, ele nasce de maneira milagrosa, através do Espírito Santo de Deus. E perceba uma coisa, queridos, que é muito importante. Sem fé, sem crermos no nascimento divino de Jesus Cristo, se nós não crermos nisso de verdade, com todo o nosso coração, não há salvação e não há redenção. Por isso, nós não podemos celebrar o Natal simplesmente porque todo mundo celebra. Eu não posso celebrar o Natal de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem entender o verdadeiro motivo, sem entender a história da redenção. Mas eu preciso celebrar o Natal sim, porque ele é um ato divino, é um ato de Deus, e ele é um ato redentor. Que a troca de presentes não seja apenas uma expressão de amor. Que as nossas festas e as celebrações que nós fazemos nessa época não sejam também apenas uma evidência da nossa comunhão, mas que tudo isso reflita uma única e preciosa verdade. Jesus Cristo nasceu. Por isso eu troco presentes, porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. Por isso eu celebro o seu nascimento, porque é dia de festa. Jesus Cristo, Ele nasceu. O próprio Deus se tornou como um de nós para nos resgatar. O Natal para o cristão, então, queridos, tem um propósito divino, um propósito redentor e um propósito eterno. Então, podemos e devemos celebrar o Natal. E seguimos, queridos, aguardando
um último advento. Nós não podemos perder isso de vista também. Mas desta vez definitivo e restaurador, de maneira completa. Jesus, ele está vindo mais uma vez. Não para nascer de novo, mas para buscar o seu povo e de uma vez por todas restaurar todas as coisas. Restaurar aquilo que o pecado arranhou e deturpou. Jesus Cristo, ele nasceu e nós precisamos celebrar. Estamos vendo que a Bíblia toda aponta para essa verdade. Que nós precisamos crer e seguirmos firmes, celebrando o nascimento de Cristo. Foi porque ele nasceu, é que nós fomos hoje alcançados pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Quero chamar a banda à frente. Olhem para o Natal, para o nascimento de Jesus, tendo em vista o texto que nós lemos hoje. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E olha que maravilhoso, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Olhando para esse texto que nós lemos, olhando para essa história da revelação, ao longo dos tempos, eu quero trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, para mim e para você. Em primeiro lugar, queridos, celebre o Natal com propósito. Lembre-se que o Natal não é sobre tradição. Não é porque todo mundo faz que eu faço, mas tem um propósito, tem um objetivo, tem um porquê. Mas celebre o Natal como a encarnação do próprio Salvador, o próprio Deus vindo em nossa direção, nascendo como menino. Jesus nasceu, celebre o Natal com propósito. Segundo lugar, queridos, viva em santidade. Fomos comprados por um alto preço. Olha o versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então vivam em santidade, que a nossa vida possa refletir o caráter do próprio Cristo. Terceiro lugar, confie no plano eterno de Deus. Queridos, nós estamos vendo como Deus ele é fiel, como Ele tem um plano para mim e para você. Então confie no plano eterno dEle. Nada em sua vida foge ao cuidado de um Deus que planejou a sua salvação antes da criação do mundo. Já pensou nisso, queridos? Que a sua salvação foi planejada antes da criação do mundo? Eu preciso crer nisso, porque isso é uma verdade. Então confie no plano de Deus para a sua vida. Quarto lugar, fortaleça a sua fé nas promessas. Deus cumpre o que promete, queridos, no tempo certo, como Ele fez com o nascimento de Jesus. Vocês imaginem como é que foi a expectativa ao longo do tempo. Será que é esse? Aquele prometido? Será que é ele que chegou agora? Tem pessoas que ainda aguardam a chegada de Jesus, mas nós sabemos que Jesus, ele já veio. Então fortaleça a sua fé nas promessas. Deus faz tudo ao seu tempo. E em quinto e último lugar, espere com esperança. Assim como Cristo veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, Ele voltará para completar a redenção e restaurar todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos, e que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.